inteligência emocional. Conta-te uma história em que não tenhas sido nada inteligente. Que não tenha sido nada inteligente? Olha, várias. Tive várias, ultimamente. Infelizmente, apesar de ter percepção, nem sabes. Então, estava eu na faculdade. Eu não posso contar, não vou dar aqui expôs aos meus professores já. Espera aí, tenho de arranjar uma que não... As personagens não Eu tenho uma amiga. Uma amiga, que sou eu. Às vezes Foi é à assim que vai ter comigo. É? A contar na terceira pessoa. Olha, eu tenho uma amiga que isto e aquilo. O que é que tu achas? Dizias. E olha, A tua amiga ou tu? para ela falar comigo. O que é que lhe digo? E ela, mas ela já veio falar contigo, sério? Então diz, conta-me coisas. Mas não te lembras assim de uma história assim de repente? Não, conta-te uma história. Sobre inteligência, sobre uma amiga? Sim. Então, eu tenho uma amiga que acordou com a autoconfiança em baixo e com a inteligência emocional nitidamente muito em baixo. Ela é que me contou, ok, eu não sei, tipo, eu não sei os pormenores, sei o que me contaram, assim muito superficialmente. E ela acordou, já assim mais mal disposta, menos bem-humorada e já ia um bocadinho atrasada. Então, essa ansiedade, pelo que eu sei, essa ansiedade, as frustrações também já estar atrasada e já é um hábito ela chegar muito atrasada, começaram-se a acumular. Então, ela já foi no metro, que ela costuma apanhar o metro para a faculdade, e ela já foi no metro com uma energia e com umas emoções mais negativas, já estava frustrada, com raiva, e alguns sentimentos e emoções à mistura já, que ela escolheu prolongar, que também já vamos falar um bocado sobre isso. E houve várias coisas no metro que incomodaram. Muito barulho, a maneira como as pessoas olharam para ela, pessoas que respondiam mal, o que se nós pensarmos, na verdade, é normal no nosso dia-a-dia. Nem tudo vai correr bem e nem tudo está ao nosso alcance. Não conseguimos controlar o tempo, não conseguimos controlar as outras pessoas no metro, não conseguimos controlar os atrasos do metro, mas conseguimos controlar como reagimos a isso. Pronto, essa minha amiga, nesse dia, como já tinha acordado mal disposta, não reagiu muito bem. Já deixou que isso mexesse com ela e que acumulasse. Então ela chegou à faculdade ligeiramente atrasada e como são muitos alunos, ela não tinha sítio onde sentar, porque foi a última a chegar. Então sentou-se, atrasada, tentou fazer pouco barulho e pensou onde é que ela se ia sentar, não é? Ela a contar-me isto e eu a pensar. Onde é que ela se sentou? Ela sentou-se assim na pontinha de uma mesinha, estava lá, e não conseguia fazer as coisas dela da faculdade, porque não tinha espaço, não tinha mesa para ela. Então o professor falava e ela ia interrompendo. É a minha mesa? E não é mesa? As pessoas falavam para ela e diziam, mas estás a falar para mim porquê? E respondia, assim, muito reativa. É uma coisa que eu também me identifico, sou um bocado parecida com esta minha amiga. E, entretanto, ao decorrer dessa aula que ela lá teve na faculdade, efetivamente foi tudo muito à base de respostas automáticas e na defensiva, e porquê é que estás a fazer-me perguntas estúpidas, porquê é que estás a fazer-me perguntas... Eu estou a lutar, a pessoa estava numa de eu estou a lutar pelos direitos de toda a gente ter mais uma mesa, que não tem jeito nenhum a não ver com isso. Ou seja, já foi para lá, já não estava receptiva a coisas positivas, só estava tudo o que vinha, mas já estava a associar esse mas como algo negativo. Mais uma batalha. Mais uma batalha. Conclusão, essa pessoa demonstrou zero inteligência. E essa pessoa sou eu às vezes. Porque... Nem toda a gente é perfeita, é normal e efetivamente cada um, conforme vai tendo autoconsciência, vai desenvolvendo as capacidades delas e vão estando melhor e com o tempo, pode demorar tempo, mas com o tempo vamos conseguindo desenvolver as capacidades o suficiente para lidar com situações mesquinhas como alguém a gritar no metro, alguém a olhar para o lado do metro, um metro estar atrasado, porque são coisas que nós não controlamos. No meu caso, falando do metro, seria alguém que buzina no trânsito, ou alguém que se mete, alguém que não deixa passar, alguém que trava quando não precisava travar, alguém que não acelera porque adormeceu ao volante. Sim, há tudo isso gera emoções. Agora,
há uma frase que tu estás a usar que eu não concordo com ela. Qual? Tu não tens mais ou menos inteligência emocional, tipo, não vai mudando a tua inteligência emocional sim. Num com momento. as situações. Sim. Tá bem? O que acontece é que existem a tua sensibilidade às emoções em determinados contextos pode ser maior do que noutros contextos. Porque, Sim. por exemplo, eu posso me programar muito bem, como me programei com o tempo, para não me chatear rigorosamente nada com o trânsito, mas num dia em que eu já estou a sentir algumas emoções, ainda não estou preparado para lidar com uma carga de emoções mais alta. Tá bem? Sim, não quer dizer, não está a deitar abaixo todo o trabalho e todo o desenvolvimento pessoal que houve até agora, como é óbvio. Mas que há dias que eu efetivamente posso ficar frustrada com o meu desenvolvimento pessoal a nível de inteligência emocional, é verdade, porque pronto, lá vem uma carga. Mas em que momento é que vem essa frustração? É quando tu ganhas, tipo, no final do dia, quando tu ganhas consciência e fazes o balanço, ou vai sendo ao longo do dia? Vai sendo ao longo do dia, não é? Então essa autoconsciência de que é um sinal de inteligência emocional, que não estiveste bem, provoca-te frustração e essa frustração acumula-se à tua incapacidade de continuar a lidar com frustrações. Sim. Pronto. Ou seja, eu li muito sobre isso, inclusive, na última semana, no livro que eu tenho aqui por acaso, espera aí, do Arte Útil, de dizer que se for... Este que é grande ou o livro que é pequeno? Sou muito grande. O livro é um bocado pequeno. É livro de mão, é top para ir num metro a ler. E o Mark Manson aponta aqui, logo no início do capítulo, a espiral do inferno. A espiral do inferno é basicamente isso, eu estou com raiva porque lidei mal com as emoções, eu estou com raiva porque estou com raiva, e quando vamos a ver, eu já estou com raiva porque estava com raiva, porque estava com raiva, porque estava com raiva de outra coisa qualquer, eu já estou 4 vezes a amplificar a raiva que eu estou a sentir. Quando na verdade nós não controlamos as nossas emoções, mas controlamos a maneira como reagimos a elas. Nós gerimos o resultado das nossas emoções. Certo. Quem é capaz de trabalhar essa área, quem é capaz de trabalhar inteligência emocional, tem que então que ser capaz de gerir as emoções. Mas nós falámos então das 5 características da inteligência emocional. Acho que sim. Então, um psicólogo chamado Daniel Goleman, também vi, que é um tipo super fixe, ele escreve coisas super fixes, e ele descreveu a inteligência emocional como 5 capacidades que nós conseguimos adquirir. São 5 pilares da inteligência emocional. E o primeiro, já sabes qual é? Claro que já. Autoconsciência. Autoconsciência. E a autoconsciência é apenas perceberes, até podes fazer o exercício que eu acabei de fazer, não é? Respirar fundo e compreender o que é que eu estou a sentir neste momento. Isto sim, começa pela aceitação de perceber o que é que estamos a sentir. Não é o porquê. Sim, ainda é apenas o quê? O que é que eu estou a sentir neste momento? Estou confortável, não estou confortável? Estou com medo, não estou com medo? Estou feliz, não estou feliz? Como é que estás a sentir neste momento? Como é que eu estou a sentir neste momento? Tranquilo. Motivado. Ok. É assim que eu estou a sentir neste momento. Só energias positivas, só sentimentos positivos. Portanto, podemos falar sobre isso. Há emoções positivas ou negativas? Emoções? E sentimentos? Sim, eu acho que sim. Achas que há sentimentos positivos e sentimentos negativos? Derivado de... Sentimentos não diria. Diria que há emoções mais positivas e emoções menos positivas. Então explica-me. Por exemplo... Uma emoção que seja negativa. Uma emoção negativa? A raiva. Raiva é uma emoção negativa? É. Já viste o Ronaldo a marcar golos? Sim. Ele marca golos com muita raiva. Como é que achas que ele salta tão alto? Ele usa a raiva para ter mais energia, para fazer mais coisas. É raiva. Então, vamos dar um passo atrás da inteligência emocional. Nós, para compreendermos que emoções é que estamos a sentir, temos que compreender que emoções é que somos capazes de sentir. Então, há estudos que falam em 4 emoções, estudos que falam em 6 emoções. Eu gosto mais da teoria das 4 emoções, porque são mais fáceis de compreender. Sim. Então, imagina as emoções como cores primárias. Depois a combinação dessas emoções geram sentimentos. Geram outras emoções. Eu chamo-lhe emoções complexas. Ok. Emoções complexas antes de passarmos para sentimentos. Sim. Emoções é uma coisa, sentimentos é outra, já lá vamos chegar. Okay. Então, 4 emoções básicas, que são medo,
raiva, tristeza e alegria. Sim. Ou seja, nós apenas sentimos estas 4 emoções. Todas as outras coisas nós São derivadas. sentimentos. São acumulações de 2 pares. Okay, eu sinto, isto é um sentimento. Ou seja, eu ganhei consciência e eu posso até gerar esse sentimento dentro de mim mais tarde, mais vezes. Sim. Está bem? Porque eu penso e sinto. Mas isto nós estamos a sentir, na realidade, emoções. Mas o caminho foi o contrário. Ou seja, eu pensei em algo E depois que provocou uma reação no meu corpo. As emoções, elas são geradas espontaneamente a partir do inconsciente. Sim. Ou seja, se de repente entrasse aqui o leão, nós íamos sentir emoções. E essas emoções que íamos sentir não dependiam do nosso raciocínio. Sim, eram automáticas do corpo. Automaticamente e instantaneamente. Naquela situação, por exemplo, perto de um precipício, nós provavelmente vamos sentir medo. E ao sentir esse medo, isso vai prevenir-nos de fazer asneiras. Então, uma coisa que é muito importante compreender é que cada uma das 4 emoções, medo, raiva, tristeza e alegria, têm funções diferentes. Ou seja, as emoções têm funções. Muitas das vezes nós nem conseguimos compreender que emoção exatamente estamos a sentir, nem conseguimos compreender qual é o objetivo daquela emoção para tomar uma decisão mais consciente do que é que está a provocar aquilo, de como é que posso resolver aquilo. Começando, por exemplo, pelo medo. Qual é o objetivo do medo, no teu ponto de vista? Proteger-nos. Proteção. Normalmente, sim. Então, neste caso, o leão, o precipício, é um dos exemplos. Serve para nos protegermos. Ou seja, o nosso inconsciente alerta-nos, faz-nos ganhar consciência de que algo pode nos magoar. Sim. Certo? Mas muitas vezes sentes medo de coisas que te podem magoar. Tens medo de aranhas? Sim. Espera aí, alguma vez alguma aranha te magoou? Não. Alguma vez alguma aranha magoou alguém da tua família? Não. Então porquê que tens medo de aranhas? Ou seja, o medo é irracional e inconsciente neste caso. Está bem? Ou seja, há uma programação mental que te faz sentir medo em determinadas situações. Nem sempre o medo é útil, mas o medo vai sempre surgir no teu sistema se o teu sistema estiver programado para sentir medo naquela situação. Está bem? E o objetivo vai ser sempre a tua proteção. Segundo, alegria. Para que é que serve a alegria? Para que é que serve? Sim. Eu diria que seria para gerar coisas como a dopamina e assim, mas não sei especificamente dar-te uma justificação para que serve a alegria. A alegria serve para equilibrar o sistema. Ok? Para equilibrar o teu sistema. Já percebeste que quando estás mais triste, desmotivada, ouves uma música mais alegre e o teu sistema emocional volta a equilibrar-se. Na verdade, essa ferramenta das músicas foi das primeiras ferramentas quando eu comecei a fazer coaching há 2, 3 anos, que me deram. Foi, ok, não tens noção como controlar as tuas emoções? Começa pela música. Para equilibrar o sistema, porque são âncoras, aquela música faz-me sentir aquilo. Então deixa-me levar a música e inconscientemente usar a música para sentir as emoções que me vão permitir equilibrar o sistema. Mas agora imagina uma pessoa que ficou tão feliz por ganhar, sei lá, o Euromilhões, que pega naquele dinheiro e faz a coisa mais doida e mata-se. Foi a alegria que a matou, não foi o medo. Sim. Está bem? Ou seja, a alegria era tão grande que contrariou a emoção do medo. Está bem? Portanto, a alegria, nós temos tendência a dizer que é uma emoção positiva. Mas Usado erradamente é uma emoção má. O medo temos tendência a dizer que é uma emoção negativa, mas usado de forma correta é uma emoção. Para-nos proteger. É possível usar o medo de forma positiva, é isso que eu quero dizer. Mas então mais 2 emoções. Raiva. Também tendencialmente há pessoas que dizem, eu não tenho raiva. Toda a gente sentiu raiva e toda a gente sente raiva. Aquela coisinha que nos faz ferver por dentro quando estamos no trânsito, ou quando alguém nos responde mal, ou quando damos com o dedo mindinho num canto do móvel, isso que tu sentes é raiva, está bem? Portanto, não é errado sentir raiva. Eu conheço muitas pessoas que ao trabalhar estas coisas da inteligência emocional dão um significado muito errado à raiva. E a raiva é simplesmente aquelas emoções mais poderosas. Porque qual é a função da raiva? Qual é a função da raiva? Estás-me a fazer perguntas e tu é que sabes as respostas. Não sabes qual é a função da raiva? Imaginas alguma função para a raiva? Se o medo é proteção. Dar iniciativa. Se o medo é proteção, a alegria é equilibrar o sistema, a raiva serve para quê?
A raiva serve para... É só imaginar, o que é que tu sentes? Quando sentes raiva, não é? A raiva serve para tu partires tudo, romperes com o que te está a fazer mal. O problema é que às vezes nós sentimos raiva das pessoas que mais amamos. Imagina, a minha mulher chega à minha beira e diz: tu nunca lavas a louça. E eu sei que eu de vez em quando lavo a louça. E sinto que aquilo é uma injustiça. Então eu sinto a raiva a subir para dentro de mim. E o que é que eu vou fazer com essa raiva? Muitas pessoas não sabem lidar com a raiva e usam a raiva em cima de outras pessoas. Essa é a pior forma de usar raiva. É usar raiva por cima de outras pessoas. Contudo, podemos usar a raiva de uma forma positiva. Podemos usar a raiva, por exemplo, para mudar comportamentos que nos estão a magoar. Podemos mudar a raiva... Para tomar iniciativa, basicamente. Motivação. Toda a motivação exige raiva. Okay. Não é só alegria. Motivar é eu estou super feliz. Não. Tu precisas de energia para sair do lugar. E sim, a raiva é o que te dá essa energia. Tu sentes raiva sempre que tens algum tipo de dor emocional. Mas muitas vezes o medo... Imagina a raiva como acelerador e o medo como travão. Tu estás a sentir raiva. Ou seja, quero mudar estes hábitos, quero mudar. Mas vou sair daqui, eu estou farto desta merda, mas se eu sair daqui não corre bem. É o medo a travar. E tu continuas, e depois tu travas. No dia a seguir acordas no mesmo sítio, à mesma hora, da mesma maneira, frustrada, e voltas a ter raiva, isto não vai voltar a acontecer na minha vida. E depois, mas se eu sair daqui, eu não sinto capaz, é o meu medo aqui a falar. Então, há este jogo de emoções. Está bem? Então, medo, raiva, e isto é um ciclo. Está bem? Mas ainda há mais uma emoção. Qual é a outra emoção? Já falamos sobre... Medo, raiva, tristeza... E alegria. Falta da tristeza. Sim. Muito bem. Então, falando da tristeza, para que é que serve a tristeza? Que parece que não serve para nada. Olha, tem que equilibrar com a alegria. Tem que equilibrar com a alegria? Não. A alegria serve para equilibrar o sistema. Nós fomos criados biologicamente para estarmos equilibrados. Está bem? Sim. Estas emoções, não sendo nenhuma mais positiva ou negativa, efetivamente, medo, raiva e tristeza são emoções que eu compreendo, nos fazem sentir mais em baixo. Sim. Principalmente quando nós os remoemos dentro de nós e os acumulamos dentro de nós. Então a alegria tem esta função de acabar por tornar as coisas mais leves. Sim. E a tristeza, então? E a tristeza tem a função de reflexão. Ok. Está bem? O que é que acontece ao teu corpo quando ficas triste? Paramos, não? Abrandas? Sim. Ficas mais lenta? Vais ter olhas mais para baixo? Ficas mais introspectiva? Sim. Então, todas essas coisas, biologicamente, o nosso corpo prepara-se para refletir. Mas o que é que muita gente faz quando fica com tristezas persistentes e crónicas? Fica com depressões. Tomam medicamentos para deixarem de estar tristes. Só que sabes qual é o problema? É que isso não vai... Se não resolveram a origem da tristeza... Ela vai continuar lá, não é? Só te vai ajudar com os sintomas, efetivamente. A origem da tristeza pode ser apenas uma crença. Sim. Está bem? Nada precisaria de mudar, apenas era uma forma de encaixar diferente da realidade onde vives. Pegando nisto, tenho só uma pergunta para te fazer, que lembrei-me agora, muito aleatoriamente, de Fernando Pessoa. Que ele, num dos heterónimos dele, fala, penso que é o Albert Keir, se não estou em erro, que provável. Para sentires o máximo de alegria, tens de permitir sentir o máximo de tristeza também. É como se fosse uma balança. Ou seja, eu para sentir isto de alegria, eu tenho de sentir igualmente tristeza. Tu concordas com isso? Ou pegando nestes quatro, essa afirmação já não faria sentido? E eu concordo com isso se estivermos a falar ao nível dos sentimentos. Ok. Se estivermos a falar ao nível das emoções... Para te permitir sentir tudo de bom, tens de permitir sentir todos os sentimentos menos... Tu só podes celebrar realmente uma grande realização quando também fazes uma grande aposta. Sim. Ou seja, arriscaste, tiveste medo, mas... Ok. Se tu não fizeres uma grande aposta, tu não tens uma grande realização. Por isso é que está estudado também, muitas pessoas que ganham muito dinheiro em sorteios perdem-no também muito rápido. Porque a aposta deles foi uma coisa pequenina, ou seja, elas até podem ter muito, até valorizar muito dinheiro, até ter muitas ideias para fazer ao dinheiro, mas elas nunca estiveram preparadas para lidar com tanto dinheiro. Então, muito rapidamente, aquilo que parece muito dinheiro se torna pouco dinheiro, porque sai para muitos sítios diferentes que elas próprias não têm noção que vão fazer esse consumo emocional.
Está bem? Qual é a tua opinião sobre uma pessoa apática ou sobre o estado de apatia? Aqui relacionando porque está relacionado com a tristeza. Mas muita gente, até efetivamente eu cheguei a sentir que quando eu afirmo que me sinto apática, é como se sentisse-me mais vazia. Não me permitisse sentir numa escala tão grande todas as emoções. Não sei se esta frase faz sentido para ti. Apatia é tristeza. O que acontece... É um derivado da tristeza. Eu sou uma pessoa que eu fico apático com alguma facilidade. Tive que compreender tive que aprender a lidar com essa emoção. Uma pessoa normalmente fica apática quando sente tristeza e parece que não tem pistas como resolver. Sim. Não é? Ou seja, fica sem esperança. Por mais que faças essa introspeção, não sabes onde pegar, não sabes o que mudar. Daí a importância de trabalhar a inteligência emocional. E a autoconsciência, sim. Porque muitas vezes, sim, com os recursos que tu tens naquele momento, tu não consegues sair de lá. Com os recursos que tens naquele momento, tu não consegues resolver a tristeza. Mas existem outros recursos emocionais que tu ainda não trabalhaste, outros músculos emocionais que tu ainda não trabalhaste, que te podem permitir ultrapassar essa tristeza muito mais facilmente que com Mas então, aqui de forma resumida, a apatia é um derivado da emoção da tristeza. Eu diria não é falta de emoções em geral. Não é ausência de emoções. Okay. Tu és um ser emocional. Sim. E é possível viver sem emoções, mas estamos a falar em psicopatas. Sim. Está bem? Sim. Tá? Há pessoas que têm mesmo essa característica biologicamente, não são capazes de gerar determinadas hormonas que geram as tais emoções, e isso, pronto, estamos a falar de casos. Mas quando tu te sentes apático, não te sentes um bocado psicopata? Eu sinto-me um bocado psicopata, não? Não? A mim acontece-me acontece-me às vezes, por exemplo, mesmo ou em paralelo e em balança com tive um dia fantástico, muito bom, muito produtivo. No dia seguinte parece que acordo muito apática. Eu não sinto nada. Mas consegues fazer uma reflexão com perguntas mágicas que te permitem perceber o que é que te está a trazer essa apatia. E ganhas autoconsciência dessa apatia. Um medo. Não estou habituado, se calhar... A apatia vem de uma dor emocional. Sim, sem dúvida, concordo. Bem? Uma dor emocional que tu não estás a resolver porque estás a travar-te mesmo. Acontece muitas vezes as pessoas perguntam-me o que é que se passa? Estás muito quieta, não é normal? Estás quieta, estás calada? Sim, o teu olhar está mais vazio. Sim, eu digo, sinto-me mais apático. Sim, sentes-te apático e porquê? Estás a compreender? Sim. Às vezes só precisamos ter coragem de ir lá a fundo e ir também buscar. Porque ainda não saímos da autoconsciência, mas na prática então este podcast, este episódio vai ser sobre emoções. Porque concluindo aqui a questão das emoções, temos então as 4 emoções: medo, raiva, tristeza e alegria. A função do medo é proteção. A função da raiva é romper iniciativa, sim. Função da tristeza, reflexão. Introspeção. E função da alegria, equilíbrio do sistema. Ou seja, todas essas emoções vão surgir no teu sistema. O que é que vai acontecer se tu só sentes raiva, só sentes medo, só sentes tristeza, mas não tens oportunidades de inconscientemente ser presenteada com a emoção da alegria? Vais ficar desequilibrado, obviamente. Vais ficar desequilibrado, está bem? E normalmente é aí que as pessoas começam a ficar apáticas, é aí que as pessoas começam a ficar depressivas, depressões crónicas, ansiedades, frustrações. Todas essas coisas acabam por ser resultado de sentir emoções e não compreender de onde é que elas vêm e não... Por isso é que é tão importante a autoconsciência, no fundo. Sim, porque a única coisa que vai resolver, que vai equilibrar as tuas emoções, são as tuas novas decisões. Sim. Muitas vezes são decisões que não se tomam por medo, são decisões que não se tomam porque é que não iniciamos o podcast antes? Exato. Porque no meu caso, eu não iniciei o podcast antes porque eu tinha medo de falhar. Também. Mas aqui contigo eu não tenho medo de falhar. Também não. Está bem? Isto não é Wi-Fi. Não, esta não é Wi-Fi. Mas é isso. É confiança. É fazermos reunir das pessoas certas. Mas como é que nós tomamos esta decisão? Tomamos esta decisão porque compreendemos que assim conseguimos gerir melhor as emoções associadas a este projeto. Sim. Está bem? Pronto.
Então, 4 emoções. As emoções surgem no sistema inconscientemente, elas travam-nos, elas põem-nos em ação, depende da emoção que estamos a sentir. E depois temos os sentimentos. Afinal, qual é a diferença entre emoções e sentimentos? Nós falamos muito disso. Eu lembro-me quando tivemos a primeira conversa sobre a diferença entre emoção e sentimento. É que emoção, eu até dei o exemplo da chapada, que foi: tu dás uma chapada. Eu, inicialmente, biologicamente até, vou-me sentir magoada, primeiro fisicamente, depois talvez fique triste, com vontade de responder, raiva, não é? De rebentar com tudo. Enquanto que sentimento, por exemplo, eu diria remorso. Imagina que eu fico com remorso dessa chapada que tu me deste passando uma semana ainda. Eu acho que aí já é um sentimento. Isso é um sentimento. Mas não precisa ter passado uma semana. Sim, Tá bem? é verdade. Tudo o que começa na tua cabeça e transforma numa emoção é um sentimento. Passa para sentimento. Tudo o que vem inconsciente e transforma numa emoção é a verdadeira emoção. Sem dúvida. Está bem? Depois, é importante compreendermos, por exemplo, quando estamos a sentir algum sentimento, que combinações de emoções é que lá estão. Porque essas combinações de emoções são importantes. Eu não estou com raiva, só estou frustrado. Espera. A raiva está dentro da combinação da frustração. As cores que dão origem ao sentimento de frustração são raiva e... Raiva, tristeza, medo. Eu diria raiva e raiva. Raiva. Frustração, há de ser raiva e raiva, não é? Também, eu acho que medo, a tristeza, a parte do Sim, medo. há uma porcentagem. Mas lá está, não é essa parte, não são esses detalhes que eu mais disto ou daquilo. Depende da forma como tu foste criada, depende da forma como tu estás programada para reagir. Porque, por exemplo, se alguém me falar mal da rua, eu não vou sentir nada. Sim, não te diz nada. Bem, eu às vezes, mesmo estou num restaurante, eu sou mal atendido num restaurante, eu não fico com raiva, fico com pena. Estás a compreender? Ou seja, já estou programado para sentir coisas Para lidar diferentes. melhor com isso, efetivamente. Eu nem sei se sentir pena é melhor, mas... Porque também não vou ajudar a pessoa a mudar, eu às vezes ignoro simplesmente, ok, estás na tua, tens alguma coisa para resolver. Sim, e uma coisa que eu também li muito importante sobre isso é saber priorizar as emoções que sentimos. Escolher o... Sim, eu percebi que no sentido de o facto de o empregado te falhar no atendimento, saber desvalorizar que isso não é assim tão importante na tua vida, ele não te ter atendido bem naquele momento, na verdade. Isso está alinhado com as tuas crenças. Sim, se calhar é mais importante Então, a conta que tens para pagar no fim do mês do que o empregado falhar no restaurante. mas é isso, é aí que eu quero chegar então para terminarmos. O que é que gera as emoções dentro de nós e os sentimentos dentro de nós? O que é que gera? Nossa autoconsciência Crenças. e crenças. As crenças de que, por exemplo, eu se acredito profundamente dentro de mim que é errado e é injusto, eu tenho um senso de justiça muito forte dentro de mim, e sou atendido mal por uma pessoa num balcão, então isto vai-me gerar uma frustração muito grande, porque está ligado aos meus valores mais fundamentais, à justiça, se esses foram os meus valores mais fundamentais. Então, muitas das vezes nós precisamos de aprender a nivelar essas crenças, a compreender o que é que me doeu tanto no passado, que continua a provocar esta dor tão intensa numa coisa tão básica como é ser atendido num balcão, para conseguir então nivelar essas emoções. Está bem? Porque se eu fizer esse trabalho de introspecção, eu vou conseguir não ser tão afetado pelas emoções que eu estou a sentir, porque simplesmente o meu sistema não vai gerar tantas emoções associadas às diferentes situações. Está bem? E para terminar, que não vamos abordar os pilares, mas vamos abordar num próximo episódio. Num episódio os 5, outra vez. Sim. Aqui ganhamos então consciência de que emoções, o que é que são emoções, o que é que são sentimentos. Portanto, acaba por ser este o tema do podcast. E depois, para terminar, uma dica. Pode ser? Sim. Então, quando sentires alegria, não prometas nada a ninguém. Porque é muito comum prometermos tudo. Eu vou-te fazer, Quando sentimos alegria numa situação, conhecem de certeza pessoas assim, que ficam muito eufóricas e depois chegam àquela, ok, prometem tudo e mais alguma coisa, e no dia a seguir estão cansadas e não fazem nada. Acontece. Pronto. Depois, outra coisa que acontece é quando sentem raiva. Nós temos tendência a responder e a destruir tudo o que se passa, tudo o que, que na nossa percepção nos está a magoar. Mas acreditem, a maior parte das vezes não é o que nos está a acontecer que nos está a magoar. A maior parte das vezes é a história e as memórias que nós temos arquivadas que estão realmente a provocar
aquela dor tão intensa, ou Estamos a relacionar. aquela sensação de perda. Está bem? Portanto, o melhor a fazer é Refletir. deixar passar. Acalmar. Está bem? Sim. Não é conter, não é acumular, é estamos a falar de aceitar não, que isso não é saudável. aquele não é o melhor momento para lidar com a situação. Se te magoam e tu queres responder, aquele não é o melhor momento para lidar com a situação. Se estás a discutir com o teu parceiro e começas a sentir raiva, deixou de ser o melhor momento para falar Sim, sobre já aquela não situação. vais... Já não vão lidar com a situação da forma mais Certo, construtiva. concordo. Está bem? Com isso. Depois tens a tristeza. última, sim. Tristeza. Muitas das vezes tomamos decisões com tristeza. E a única coisa que separa um adulto de uma criança é que o adulto toma decisões com razão e Com zero lógica. emoção. Pois. Então, sempre que tiverem a sentir algum tipo de emoção, decisões não são bem-vindas. Está bem? As decisões precisam de ser refletidas para que serem tomadas sem arrependimentos. E muitas das vezes nós tomamos decisões com tristeza porque não queremos mais sentir aquela dor emocional, mas estamos demasiado focados exatamente apenas no que nos Naquele magoou momento. e vamos perder outras coisas com essas decisões, coisas que não estamos a ponderar que vamos perder. Então a tristeza não é um bom conselheiro para tomar decisões. Então o melhor é mesmo refletir sobre o que é que estava a magoar e tomar mais tarde, Uma depois da decisão de tristeza forma mais passar. lógica. É. Quanto tempo é que disseste que as emoções ficavam no sistema? 90 segundos. 90 em média, sim. Ai, Vamos deixar passar mais que os 90 segundos, ou tipo 10 minutos. Ok, estou triste, vou pensar noutras coisas, vou viver outras coisas, sem esquecer, o objetivo não é esquecer, o objetivo é equilibrar o sistema um bocadinho mais, sentir talvez a alegria para equilibrar o sistema e depois então voltar ao assunto um bocadinho mais equilibrado para tomar as decisões de uma forma mais consciente e com menos emoções a confundir. No segundo pilar da inteligência emocional, é de voltar a falar sobre os 90 segundos. E de voltar a É a autogestão. Está bem? Fica para o pessoal ficar curioso. Até à próxima. Estamos fechados? Estamos fechados.